E fala galera, beleza? Eu já aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Pois é, depois de quase 3 anos eu recebi uma notificação do YouTube para precisar voltar a produzir conteúdo. Então voltei aqui. Então talvez vou continuar com alguma certa frequência. Eu sei que a minha rotina tá muito corrida e tal. Então hoje eu já deixei no título do vídeo aí. Vamos fazer um review de um multímetro chinês que eu comprei no AliExpress. Eu comprei esse modelo e comprei mais um modelo. Comprei esse modelo aqui também. Em breve eu faço o review desse modelo aqui. Mas hoje vai ser com esse modelinho da Aneng. É um multímetro, esse tipo de multímetro digital assim, com display e tal. Vamos testar ele, como funciona. Então, fazendo as primeiras impressões dele. Ele é um multímetro todo baseado em tela, né? Como se fosse um smartphone mesmo. Possui um botão superior, 3 botões na lateral direita, as conexões inferiores de medição de corrente comum e medições de outras unidades. Aqui de trás tem a entrada das duas pilhas, de 1,5 V, duas pilhas, tamanho AA, tá? Então ele vai aqui dentro. Também dá para fazer a remoção do fusível, que é um fusível de 10 A para 600 volts, tá? Acabei apertando o botão e ele ligou, mas vamos continuando aqui. Então ele vem com uma capinha de proteção, emborrachada e tal. No site do AliExpress tem 4 versões dele, se não me engano, no que eu comprei. Vou deixar o link ali debaixo também. Tem a versão, se não me engano, vem sem a caixinha, e tem a versão com a caixinha, a versão preta e a versão vermelha de cada um dos seus modelos. Aqui tem o seu manual. Infelizmente está tudo em inglês, porém não é de difícil entendimento esse manual. Contudo, a gente tem um kit com várias ferramentas e afins, logo mostro mais ele. A gente tem ainda o conjunto de pontas de provas, vermelha e preta. O material é relativamente simples, como há muito tempo atrás, há tipo 6 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre o Flux 106, nem se compara com as ponteiras de prova, e vem um termopar junto. Tanto esse kit aqui, desse multímetro 620, como desse multímetro que eu vou fazer o review dele em breve, ambos da Aneng também, ambos vêm com o mesmo kit de ferramentas, de acessórios, pontas de prova e termopar. Todos eles são exatamente iguais. As pontas de prova são 600 volts, categoria 3. São relativamente simples e frágeis. Não é uma ponta de prova de altíssima qualidade. Nem se compara com vamos dizer, a TL75 da própria Flux, né? O Flux 106, eu estive olhando para comprar, tá em torno de uns R$300. Também o Flux 302 vai estar na volta nos R$300. E esse daqui eu vou deixar um print aqui no canto de quanto eu paguei. Mas se eu não me engano foi R$120 esse e 150 esse. Então eu comprei 2 multímetros pelo preço de um dos outros. Mas eu queria passar uns detalhes aqui no manual sobre as especificações técnicas desse produto. Tem todas as informações, tal. Tem aqui no final como faz cada tipo de medição. Esse multímetro conta com NCV, né? E conta com algumas outras funções, tá? Vamos olhar as escalas de funcionamento dele. Aqui em AC, então ele mede até 10 amperes em AC, com uma resolução de 10 miliamperes, ou até 6 amperes, né, com uma resolução de 1 miliampere. Mínima corrente 20 miliampere, máxima de corrente 10 ampere, propriamente dito aqui de cima, o range de frequência de 400 a 1000 Hz. Já em DC, também ele mede até 6 amperes, com a resolução de 1 mili, e até 10 amperes com resolução de 10 miliamperes, né? Aqui vem o pulo do gato sobre esse multímetro aqui, que para a minha aplicação ele não vai ser 100% útil. Eu trabalho muito com correntes 4 a 20, em sinais analógicos, enfim. E aqui ele diz, a entrada mínima de corrente 20 miliamperes em corrente contínua. Então quando a gente trabalha com sinal de 4 a 20, é abaixo desse valor, então ele já não me compensa. Quando eu fazer o vídeo desse aqui, eu vou explicar melhor que esse aqui é diferente desse aqui em alguns aspectos. Aqui é os valores de tensão contínua, então até 6 volts a resolução de 1 milivolt,
até 60 volts a resolução de 10 mV e até 600 volts na contínua na resolução de 100 mV ou 0,1 volt, mínima entrada meio volt, máxima 600. Em alternada, funciona exatamente igual da contínua, 6 volts 1 mV, resolução, 60 volts 10 mV, e em 600 volts 100 mV ou 0,1 volt, também entrada mínima de meio, máxima de 600, e ele tem um range de frequência alto. Isso é bom, essa range de frequência aqui, perto do Fluke 106 ou do Fluke 302, porque até onde ele me diz, ele é um True RMS. Então ele consegue medir valores de tensão, digamos na saída do inversor, de uma soft starter em rampa e alguns outros PWMs, enfim, que são valores que estão dentro dessa frequência, né? Ele tem teste de continuidade, com resolução de 1 ohm, e tem proteção contra sobrecarga, até 600 volts, tanto em contínua, tanto em alternada. Aqui são os valores de resistência, então de 600 ohms até 60 mega ohms, então seria um valor altíssimo, né? Ele tem um teste de diodo, tem um teste de capacitor de 6 nanofarads até 60 milifarad, também com as suas resoluções, e um diferencial também, em comparação, vamos dizer, ao Fluke 106 e o 302, que ele mede temperatura. Inclusive ele está medindo temperatura atual aqui de 21 graus. Esse valor de temperatura está ok com o ambiente. Então ele mede frequências a partir de corrente ou a partir de tensão, ambas até 1 kHz de frequência, né? Então é mais ou menos isso aí, que o resto do manual ele tem outras explicações. E agora eu queria mostrar o resto do kit de ferramentas que vem nele. O kit de ferramentas acompanha uma ponta de prova rosqueável, vermelha, uma na cor preta, vem um kit de acessórios e 2 pontas de prova com rosca interna, uma preta e uma vermelha. No kit de acessórios vem 2 plugs jacarés preto, 2 plugs jacarés vermelhos, vem 2 terminais olhais com rosca, 4 adaptadores do tipo plug banana, todos com rosca, e 2 ponta agulha. Daí você monta a combinação que você quiser. Mais usual, eu acredito que seja algo assim, com o plug para você conectar no multímetro e pontas de prova do tipo garinhas de jacaré, para você medir alguns equipamentos específicos, né? As conexões são bem fáceis de fazer, é só rosquear, e também é bem tranquilo para poder plugar no dispositivo. Sendo assim, você tem a possibilidade de fazer algumas medições, que é o caso que podemos fazer umas medições agora. Estou aqui com um resistor de um valor que vamos ver agora. Automaticamente, quando ele liga, ele já joga para essa escala automática. A partir do momento que ele reconhecer alguma coisa, ele vai me mostrar um valor de resistência. Nesse caso, 20 kΩ. Se nós olhar as cores do nosso resistor, ele é vermelho, preto e laranja. Olhando na nossa calculadora de resistores, vermelho, preto e laranja, 20 kΩ. Ou seja, a princípio está certo. Vamos testar com outro resistor. Agora um resistor maior, com a cor marrom, preto, marrom. Está dando para nós 99 ohms. Você viu que eu não precisei mudar a escala, o auto range corrigiu todo. 99 ohms. Olhando a nossa calculadora, marrom, preto e marrom, 100 ohms. Podemos testar outras coisas também, como por exemplo LEDs, como diodo, né? Podemos testar capacitores, tensões e por aí vai. Voltando ao aparelho aqui, a gente tem um botão de hold, trava a medida. O mesmo botão de hold liga o LED do display. Como a iluminação aqui está alta, não vai dar para notar, mas ele ligou a iluminação do display. Logo debaixo a gente tem o símbolo de uma lanterna e NCV. Ele possui uma lanterna traseira e o NCV. Podemos ligar a lanterna, aqui ele entra em modo NCV, porém se a gente apertar por mais tempo, ele liga a sua lanterna. A lanterna, ela é bem fraca. Estou agora com todas as luzes do escritório desligadas. Essa é a claridade da lanterna, então é bem fraca. É uma lanterna simples para qualquer procurar alguma coisinha. Ela é bem mais fraca que um flash de telefone celular. Continuando em nossas funções, e aqui debaixo a gente tem um botão de seleção. Então a gente muda para o modo de continuidade.
A gente muda para o modo de detecção de diodo e aferições de diodo. Muda para o modo de capacitâncias, capacitores. Muda para o modo de detecção de tensão sem a segunda ponta de prova. Muda para a escala de temperatura, que podemos utilizar termopar, temperatura em Celsius ou temperatura em Fahrenheit. E volta para a função automática. Eu particularmente não gostei muito dessa função automática, porque teve um dia que fui medir a tensão numa pilha e ela me deu o valor da resistência da pilha. Concordo que o valor da pilha estava bem descarregado, mas eu queria saber a tensão, não queria saber a resistência da pilha. Então, infelizmente ele não tem um modo de tensão específico para tensão, e que cai nesse automático. Mas então vamos medir essas outras coisas. Para medir essas outras coisas eu vou usar essa ponta de prova normal aqui. Então, com ele em automático, vamos medir a tensão da pilha. 1.58 volts. A pilha está nova, tudo certo. Então, tá ótimo. Você viu que ele detectou automaticamente. Agora vamos testar a tensão dessa tomada. Ele tenta detectar sozinho. Põe apenas uma ponta de prova. Vou inserir a segunda ponta de prova. Detectou 226 volts. Há uma variação de 59,99/60 Hz. Automaticamente, quando você tem um valor de tensão que é perigoso à vida, ele liga um LED totalmente vermelho. É um diferencial, te alertando que algo está energizado, que você está medindo algo energizado. Mas é legal, ele consegue mostrar valores bons. Isso a precisão dele, por enquanto, não tive nenhum problema. Com essa função live, ele consegue encontrar qual é a fase num cabeamento elétrico. Isso ajuda muito. Digamos, se eu vir no neutro, não detecta. Isso é um diferencial que você pode usar apenas uma ponta de prova. Então, continuando agora nas outras funções, podemos medir continuidade em algo. O bip dele é bem alto, é um bip bom. Temos outras funções que é medição de diodo. Podemos testar LEDs também. E sua polaridade. Ele consegue acender o LED e dar um valor de tensão. Podemos medir também capacitores, tanto eletrolíticos quanto de cerâmica, poliéster e não polarizados. Só atentando que no eletrolítico devemos seguir as pontas polarizadas. Então, deu um valor próximo a 950 microfarads. E esse nosso capacitor aqui é um capacitor de 1000 microfarads. É um valor próximo. Conseguimos facilmente descobrir se o capacitor está bom ou não. Podemos testar outros tipos de capacitor. Esse capacitor aqui é de 100 milifarads ou 1 microfarad. Como esse capacitor não é polarizado, podemos conectar de qualquer lado. As pontas de prova, está lá a medida. Próximo a 100 nanofarads. E agora então vamos para a medição de temperatura. Então vamos remover as duas pontas de prova. E vamos utilizar agora o termopar. Então esse é o termopar e as suas conexões. Lembrando que essa entrada da esquerda é exclusivamente para corrente. Vamos pôr na função de temperatura. Ali, função de temperatura. Beleza. Algo em torno de 25 graus. Um pouco mais, um pouco menos, enfim. Eu estava manuseando ele também na mão. Mas só de encostar, com a temperatura corporal mesmo, ele já consegue aumentar a temperatura ou até mesmo diminuir a temperatura. Mesma coisa em graus Celsius, tanto também em Fahrenheit. A partir do momento que você remove a ponta de prova aqui, ele acaba detectando do sensor por aumento interno de temperatura dele. E como vocês podem ver, ele não tem nenhuma função de medição de corrente. Tem continuidade, diodo, capacitância, detecção de tensão, temperatura em Celsius, Fahrenheit e volta para o automático. O NCV é ativado pressionando esse botão lateral aqui. Ele entra em EF. Então, nesse mesmo cabo que nós estávamos testando anteriormente, ele está energizado. O NCV dele é bem fraquinho. Não é muito bom, não. Olha, ele detectou a fase. Mas tem ocasiões que ele não vai detectar a fase.
E agora para a medição de corrente, eu não tenho nenhuma função que detectou corrente aqui. Ela é muito simples e intuitiva. Você precisa adicionar a ponta de prova negativa, preta, ao centro, no comum, e a partir do momento que você conectar a ponta de prova do lado esquerdo, ele automaticamente detecta e passa ao valor de corrente nesse momento contínuo. Minha melhor forma de atualmente testar o valor de corrente contínua vai ser um curto na própria bateria. Não tenho uma outra forma de testar um valor de corrente contínua. Então vamos lá, positivo no positivo aqui, e vamos ver a capacidade de descarga dessa bateria. 3 amperes. Bateria estava nova. Então, assim que você consegue medir corrente contínua. E para medir corrente alternada, trouxe aqui um experimento com uma lâmpada e os dois conectores. Para fazer um circuito série, então basta colocar ponta de prova aqui e vamos pôr na tomada. Note que ela está em corrente contínua. A partir do momento que eu coloquei na tomada, ele detectou que é corrente alternada. Está me mostrando aqui o valor, que é de 454 mA. Infelizmente ele não está medindo a frequência desta vez, mas o valor de corrente está bem preciso. É uma lâmpada de 100 watts. Bom, então galera, esse aqui é o nosso Aneng 620A. Então, era esse por hoje o review. Qualquer dúvida ou informações adicionais que vocês querem saber sobre o produto, tipos de teste e afinal, vocês podem comentar ali debaixo. Agradeço pela sua visualização. Esperarei retornar em breve com o review de outros multímetros e de uns outros produtos que eu andei comprando pelo AliExpress e lojas chinesas da vida aí. Então, eu agradeço pelo acesso. Muito obrigado. Deixa o like aí embaixo. Valeu, falou e fui.